Vamos seguindo com os nossos destaques. Turistas e moradores de países do hemisfério norte seguem sofrendo com a onda de calor. Na Europa, temperaturas acima de 40 graus Celsius têm causado incêndios e obrigado a população a usar a criatividade para se refrescar. E por falar em criatividade, olha só isso daqui. Na China, onde as temperaturas médias chegaram a 35 graus Celsius, uma nova moda tem circulado entre as mulheres. É o facekine, um tipo de máscara que protege o rosto do sol. Na última semana foi registrada a temperatura média recorde no planeta Terra, 17,18 graus Celsius. Pois é, qualquer forma para se proteger, né? Até o rosto, enfim, o rosto inteiro. Olha aí, a gente vê nas imagens, né? Muita gente colocando chapéus, enfim, tem que ser usando uma forma para se proteger. Sair na rua, passou protetor, vai na praia, enfim, pega tudo, né? É cadeira, é guarda-sol e agora as máscaras. Bom, e para a gente entender, né, o que tem causado toda essa onda de calor lá na Europa e os efeitos climáticos aqui no Brasil também, a gente conversa com o meteorologista Marcos Jean. Marcos, muito boa noite para você e obrigada pela sua participação, aceitar nosso convite de conversar hoje à noite aqui com a gente. Muito boa noite, Soraya. Muito boa noite à nossa audiência da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Marcos, a gente sabe, né, a primeira semana do mês de julho, né, foi o mais quente registrada de todo o planeta. O que está acontecendo? É quase um grito de alerta da natureza, né? Exatamente, Soraya. Os meteorologistas que são especialistas em clima atribuem esse aquecimento desse ano às mudanças climáticas, o que a gente chamava há algum tempo atrás de aquecimento global. Então, essas mudanças climáticas é o que tem, segundo os cientistas especialistas nessa área de clima, ocasionado essas ondas de calor e até mesmo intensificado fenômenos que a gente já conhece, como ciclones, furacões e ondas de frio também por toda a parte do globo. Não é tudo culpa do chamado aquecimento global, imagino, né? Então, Soraya, o aquecimento global, ele é ocasionado pelo homem, ele é intensificado pelo homem, porque o nosso planeta, ele tem algo chamado de efeito estufa, que é uma temperatura natural para poder que tenha vida na Terra. O efeito estufa, ele garante para nós uma temperatura média global de 15 graus. O que está acontecendo? Nós, os homens, estamos desmatando, estamos poluindo os rios, estamos usando muito combustível fóssil e isso está emitindo muita poluição para a atmosfera, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E esses poluentes que estão na atmosfera, eles impedem que os raios solares que chegam na superfície do nosso planeta, que eles voltem para o espaço. Porque tudo é um equilíbrio, Soraya. A energia que chega do Sol para nos aquecer, parte dela precisa ser devolvida. A poluição na atmosfera em excesso, ela impede que haja esse equilíbrio, que a Terra ela devolva parte dessa energia, gerando um maior aquecimento. Então, é por isso que é importante as pautas ambientais e que a gente tente preservar as nossas matas, as nossas florestas e, na medida do possível, fazer essa transição dos combustíveis, está usando sempre combustíveis que são renováveis, que não agridam tanto o meio ambiente. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que essas mudanças climáticas estão fora de controle. Marcos, na sua avaliação, né, o que isso significa? A gente ainda tem o que fazer? Soraya, nós ainda temos uma possibilidade. Segundo o presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, ele diz que nós temos uma janela de oportunidades, e essa janela é agora. Ela já está passando, mas nós ainda temos essa oportunidade de mudarmos as nossas ações, de entendermos de uma vez por todas que é possível associar o crescimento da economia com respeito à natureza, com o meio ambiente de forma geral.
porque o planeta, ele é a única casa que nós temos. Se nós não cuidarmos desta casa, futuramente nós não teremos outras para ir. E detalhe, Soraya, a previsão, pegando os dados que nós temos hoje, é que até 2100 o planeta ele aumente em torno de 2 a 2,5 graus centígrados, isso em escala global. Seria, obviamente, uma catástrofe, porque tudo que nós estamos vendo, ciclones, os furacões, as ondas de frio, as ondas de calor que agora estão atingindo a Europa e toda a região do Mediterrâneo, e também o que ocorre em São Paulo, as tempestades de verão, as secas cada vez mais frequentes, com o passar dos anos, nós já vamos sentir isso se agravando. E isso tomando precauções hoje para que as coisas se atenuem. Se nós não melhorarmos em nada hoje, aí sim o nosso futuro ele não vai ser nada legal, porque cada vez esses fenômenos que nós estamos vendo hoje, eles tendem a se intensificar e a recorrer com uma certa frequência que pode começar a tornar inviável a habitação dos seres humanos em algumas partes do mundo, em especial nas partes litorâneas, em algumas ilhas, isso sem contar que nas regiões de matas, essas ondas de calor, elas vão intensificar os incêndios florestais. Então, você tem todo um desequilíbrio, e é por isso que a janela de oportunidades é hoje. Ela já está passando, mas ainda nós temos essa possibilidade de atenuar o que vem pela frente. Marcos, o nosso comentarista Marcelo Suano também vai te fazer uma última pergunta. Marcos, boa noite. É um prazer poder conversar contigo. Na realidade, vou fazer duas perguntas dentro de uma só. Há um tempo atrás, em função inclusive daquilo que você falou acerca da substituição do modal de produção de energia. Há um tempo atrás, eu participei de um evento, eu acompanhei uma das grandes autoridades de energia nuclear, em que ele apresentou para representantes americanos, em especial os representantes voltados para o controle climático, controle do meio ambiente, ele disse algo que, se eu interpretei corretamente, dizia assim: descarbonização, que é a preocupação que vocês têm, pode ser uma equação equilibrada por eletrificação. Ponto. Se nós levarmos isso em consideração, a pergunta que eu vou fazer para ti são duas. Veja, nós temos realmente, a ação humana tem produzido esse efeito, mas ao longo da história nós vimos a mesma situação de aquecimento ou de calor, independentemente da ação humana ou que é uma ação humana mais retardada, não no nível que nós temos hoje. A pergunta seria: quais seriam, então, os módulos ou o estilo de energia, o tipo de produção energética que você considera como adequado e como que você veria a energia nuclear para tanto? Porque nós temos que substituir a queima do carvão. E uma outra que eu não sei se seria adequada, isso você poderia responder, no caso da energia solar. Veja, você falou, aquece e tem que refletir para o espaço, porque senão fica aqui pela poluição. É a poluição que faz com que fique concentrando e gere uma espécie de cobertor. A pergunta seria, mas a energia solar, que muitos apontam como uma substituição adequada, não poderia produzir, se nós utilizássemos em larga escala, um efeito talvez contrário, porque absorveria a energia solar e não dissiparia nada. Nós poderíamos ter uma reversão com frio. Como que você avaliaria tanto o primeiro caso, como a pergunta, no caso da substituição em como verificaria a energia nuclear, e na segunda, quais seriam os efeitos se nós aplicássemos tanto na energia solar ou com as baterias para a coleta de energia solar e assim produzir energia elétrica? Boa noite, Marcelo. É um prazer falar com você. Eu vou tentar responder a tua pergunta. Caso fique alguma coisa pendente, aí você pode me refazer a pergunta novamente. Em relação ao primeiro tópico, você fala a respeito do aquecimento, que anteriormente nós já tínhamos esse aquecimento e agora vem se intensificando em relação às ações antropogênicas, que é as ações que nós, seres humanos, fazemos sobre a natureza. Ocorre, Marcelo, que em décadas passadas, se a gente pegar em termos de centenas de anos, apesar que tínhamos o aquecimento e os resfriamentos, eram os ciclos naturais que o planeta passava.
Hoje, nós estamos alterando esse ciclo porque nós estamos tendo essa capacidade de interferir de forma negativa na superfície do planeta. De que forma? Poluindo os mares e os oceanos. Temos hoje toneladas de lixos no fundo dos oceanos. Estamos investindo muito na questão do desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica e dos biomas, como no geral, sem contar que os países mais desenvolvidos, eles estão tendo que fazer todo um processo de reflorestamento, porque a mata nativa que eles tinham praticamente foram toda dizimada. Então agora a gente está tendo que recompor aquilo que já foi tirado da superfície do planeta, e no caso do Brasil, estamos preservando o que já temos e recompondo parte do que foi perdido. Vamos agora falar um pouquinho da energia, você cita no caso da energia nuclear. Essa energia nuclear, ela é uma das tantas que a gente pode estar utilizando. O Brasil, por exemplo, é um exemplo, o Brasil ele é um modelo para o mundo no que diz respeito a energias renováveis, o que é tão importante no momento que a gente vive hoje, que é esse momento de transição energética em decorrência das mudanças climáticas. Então, nós temos, além da energia nuclear, que é um bom exemplo que pode ser expandida no país, apesar que a energia nuclear ela há uma resistência, principalmente do meio político, principalmente em relação à segurança, porque os reatores nucleares eles precisam estar muito bem protegidos para que não haja nenhum tipo de incidente e que isso possa vir a espalhar radiação, seja nas cidades ou no litoral e nas regiões próximas desses reatores. Mas nós temos muitas oportunidades de investimento, seja nas hidrelétricas, que já funcionam muito bem no Brasil, que inclusive é a nossa maior matriz elétrica. Nós temos a biomassa, nós temos agora o hidrogênio verde, que está entrando também no sistema. Nós temos a energia solar, a qual você se referiu, e essa energia solar, ela é muito importante porque ela não causa esse desequilíbrio. Nós temos aí o Sol, que manda a radiação de onda curta para a superfície do nosso planeta, e depois a Terra, ela emite em forma de radiação de onda longa para o espaço. Como tem muita poluição na atmosfera, então essa radiação de onda longa, ela fica presa, o que causa esse maior aquecimento no nosso planeta. Os painéis fotovoltaicos, eles têm essa capacidade de absorção da radiação solar, transforma essa energia em energia elétrica e essa energia ela fica armazenada nas baterias. Então, ela não causaria nenhum tipo de prejuízo ou desequilíbrio para o nosso sistema energético. Então, a princípio é isso, nós temos muitas oportunidades, nós temos muitas possibilidades e nós temos, enquanto país, que aproveitar, porque realmente o Brasil é rico tanto em energias, em vários tipos de energia, como é rico em água também, que é uma grande afetada, que pode vir a ser muito afetada com as mudanças climáticas. Tanto o aquífero Guarani, quanto o aquífero Alter do Chão, há estudos que, a continuar do jeito que está, a nossa água ela vai diminuindo década por década. E hoje, o que para nós é uma grande riqueza, futuramente pode se causar um grande problema. Marcos Jean, meteorologista, conversando aqui com a gente sobre essa onda de calor, né, que tem atingido a Europa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nosso tempo aqui é corrido, mas a gente conversa, quem sabe, numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Agradeço ao convite, Soraya, agradeço também ao Marcelo e a toda a nossa audiência que está aqui nos acompanhando até agora.